Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar ainda sobre as águas continentais, né? Na última aula nós falamos já um pouco sobre as águas continentais e hoje nós vamos continuar falando sobre as águas continentais, ok? Então, se ajeite aí na sua cadeira, na sua poltrona, no lugar onde você estiver e vamos para a nossa aula de geografia. Eu sou o professor Raimundo Cruz, vocês ainda lembram de mim, né? E mais uma porção da geografia nós pretendemos ensinar nesse dia, ok? Então, como eu falei, águas continentais. Nós já falamos algo sobre esse assunto, né? E hoje nós vamos revisar um pouco e concluir essa parte aí das águas continentais. Então, veja bem, quando nós falamos nas águas continentais, nós temos que incluir também nessas águas continentais o ciclo, né, da própria água, né? Então, o que é o ciclo da água, né? A água, pessoal, ela se encontra em três estados, né? Entendam bem, três estados. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, a água ou ela está em um estado sólido, ou ela está em estado líquido, ou ela está em estado gasoso. Em um desses estados, a água vai se encontrar, ok? Daí, a gente perceber que o ciclo da água, ela passa por esses pontos que estão colocados aí, né? Pela evaporação, pela condensação, a precipitação e a absorção, né? Que culmina aí com o escoamento da água. Como é que ocorre a evaporação, né? A água, ela escoa, né, através da chuva, através da água da chuva, e ela possivelmente vai para o oceano, né? Através dos rios, dos córregos, ela chega até o oceano. Em chegando ao oceano, há um processo de evaporação, ok? A água entra no processo de evaporação, né? Daí ela passa para o processo de condensação, né? E aí vem a precipitação, que é a chuva, né? Então a água chega novamente aqui na superfície através da precipitação. Ocorrendo a precipitação, logo vem a absorção e o escoamento, ok? Dependendo do terreno, dependendo do local onde cai essa chuva, a água pode ser absorvida, né, pelo terreno, pelo local onde ela caiu, ou ela pode escoar, né? Geralmente nas cidades a água escoa toda, né, em direção aos rios e depois em direção ao oceano novamente, né? Já na zona rural, onde não tem asfalto, onde não tem construções intensas, né, onde não tem calçamentos muito intensos, a água que vem na precipitação, a água da chuva, ela é absorvida, né, no solo, ok? Então, é isso aí, o ciclo da água que você já conhece muito bem, certo? Então, as águas continentais, nós vimos também já um pouco sobre isso, elas compreendem, primeiro, gente, os rios, né? Então, todos os rios, né, que formam a hidrografia, seja de um estado, seja de um país, seja de um continente, elas são as águas continentais que nós chamamos aqui, né? Compreendem os rios, os lagos, né? Os riachos e as águas subterrâneas também, né? As águas que estão aqui abaixo da superfície, onde nós estamos pisando, né? Essas águas são consideradas aí as águas subterrâneas e fazem parte das águas continentais. Eu disse uma certa vez já que o nosso estado, né, principalmente o nosso estado do Piauí, ele é muito servido, digamos assim, com águas subterrâneas, né? O lençol freático do nosso estado, ele é de um tamanho assim absurdo, né, em relação a outros estados. Consequentemente, o Brasil é um país muito bem servido de águas subterrâneas, ok? Então, entendido aí o que são águas continentais, as que compreendem aí os rios, os lagos e as águas subterrâneas.
E aí as águas subterrâneas, elas têm aí uma subdivisão que nós chamamos aí dos lençóis freáticos e os aquíferos, né? Que são verdadeiros rios no subsolo, né? É abaixo de onde nós estamos nesse momento. Ok, gente? Beleza? Alguma dúvida aí não, né? Tranquilo. Certo. Então vamos aqui, fatores que interferem nas características de um rio. Nós já falamos um pouco isso aqui, estamos apenas revisando nesse dia de hoje, ok? Os fatores que interferem nas características de um rio. A formação da paisagem, né, é um dos fatores que interferem na formação ou como característica, né, de um rio. Dependendo da paisagem, nós temos um rio ou não temos um rio, né? Dependendo da paisagem. E assim todas as outras características, né, que interferem aí, né, como fatores, né, que interferem nas características desse próprio rio. O desgaste do solo, né, quando nós podemos perceber e observar o desgaste do solo, a gente pode analisar e concluir que esse desgaste ele é um fator que interfere nas características de um rio. Okay? O clima também é outro fator muito importante, né, no que diz respeito às características de um rio. Né? Como já disse, né, nós podemos, através dependendo do clima, nós podemos ter um rio ou não ter um rio, né, por conta desse clima. Variações de altitude, né, onde temos uma variação ou variações de altitude, nós podemos também perceber que é um dos fatores que interferem nas características de um rio. Né? E aí nós vimos já também um pouco sobre as partes de um rio. Né? Nós terminamos a nossa fala dizendo que as partes de um rio passam por isso aqui. Né? Os rios são formados por diferentes partes, cada uma das quais possui características próprias e recebem um nome específico, ok? Então, cada parte de um rio, né, recebe ou possui características próprias e recebe um nome específico. Por exemplo, a nascente, né? Vocês já sabem isso, né? Estamos apenas, como disse já há pouco, revisando, mas a gente precisa deixar bem claro aqui, pessoal, para que vocês percebam que há grandes diferenças nessas partes. Né? Por exemplo, a nascente é o local onde o rio nasce e inicia o seu curso. Ok? Aí vem os afluentes, né? Que também são partes de um rio. Rios menores que desaguam no leito do rio principal. Então eu tenho um rio, que é o rio principal, o rio Amazonas. Aí lá estão os seus afluentes. Todos os rios, né, que porventura estejam desaguando, né, no rio Amazonas são denominados aí de afluentes. Né? Nós ainda temos os afluentes da margem direita e os afluentes da margem esquerda. Ok? Beleza? Então são rios menores que desaguam no leito do rio principal. O lago. Área de depressão do relevo que propicia a concentração da água. Eu costumo dizer que nem todas as águas de um rio vai para o oceano ou vai para o mar, né? Ou vão para o mar. Mas sim podem desaguar num lago, dependendo da altitude, né? O local por onde passam essas águas. Ok? Beleza? A foz. Parte do rio que deságua em outro rio, né? Foz do rio Nilo, foz do rio Iguaçu e assim por diante, né? Foz do rio Amazonas é a parte do rio que deságua em outro rio, beleza? E a margem, né? A margem é a área localizada ao lado do rio, né? Margem direita e a margem esquerda, beleza? Aí nós temos também as corredeiras, né? São trechos de um rio em que o relevo apresenta declividade acentuadas, né? E aí, geralmente, quando nós temos algumas corredeiras no rio, nós chamamos esse rio de rio de planaltos, ok? Nós temos duas classificações, rios de planaltos e rio de planícies. Geralmente, os rios de planaltos são onde tem essas corredeiras, né?
a água anda com uma velocidade bem maior e esses tipos de rios são propícios à construção de hidrelétricas, né? Porque para se construir uma hidrelétrica precisa-se de uma velocidade muito grande da água. E aí um rio de planalto, onde tem uma corredeira, é propício para a instalação, né, para a construção de hidrelétricas, ok? E aí vem o leito, né, superfície do relevo que compõe o trajeto percorrido pelo rio. Por onde esse rio passa, né? Aí tem o leito do rio. Geralmente a gente diz também que é a parte mais profunda do rio. Nem sempre, né? Mas a gente considera que a parte mais profunda do rio é que nós denominamos também de leito. Ok? As cachoeiras formam-se em locais de desníveis repentino do relevo. Olha só. As cachoeiras são mais ou menos as corredeiras, né? Porque as cachoeiras devem ser mais acentuadas ainda, né? A corredeira é um local onde a água passa com a maior velocidade. E as cachoeiras geralmente as águas elas caem, né, numa altura ou numa altitude maior, né, em relação ao leito do rio. Beleza? Então é o local onde há um desnível repentino do relevo, né? Vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem algumas cachoeiras, né? Mesmo num riacho, num rio, mas vocês conhecem as cachoeiras. E o rio principal, rio do qual um ou mais afluentes deságua. Já falamos, né, aqui na questão dos afluentes. E o rio principal é o rio no qual um ou mais afluentes desaguam nesse rio, né? Beleza? Aí nós temos aqui o regime dos rios, né? Nós temos o regime dos rios, que nós chamamos de período de vazante. O que é isso, professor? É quando ocorre uma quantidade de chuva bem menor, né? No momento em que a chuva vai diminuindo, né, a intensidade, nós chamamos de um período de vazante nos rios, ou seja, o rio vazou, o rio na linguagem, né? O rio vazou. Então esse regime de vazante ocorre quando a quantidade de chuva é menor, né? Nós não tivemos durante esse ano que estamos agora, né? Nós não tivemos um ano de 2021, no período chuvoso não tivemos nenhuma cheia, né? E a cheia, geralmente, vamos já falar, né? Mas a cheia é quando ocorre uma intensidade muito grande, no período chuvoso, né? E quando termina esse período chuvoso muito intenso, aí vem o período de vazante, que ocorre quando a quantidade de chuva é menor, ok? E o período de cheia, que eu acabei de falar, né? Ocorre quando o volume de chuvas é maior, tá certo? Nós já tivemos aqui na nossa capital, no nosso estado, no nosso Brasil, né? Grandes cheias que ocorreram exatamente quando houve um período de chuva muito intenso, né? Um período chuvoso muito intenso, né? Não foi um período de inverno, viu, gente? O inverno necessariamente não é sinônimo de chuva, não. Ok? Mas um período chuvoso. Esse período chuvoso que nós tivemos agora há poucos dias, só para citar aqui, né, nós estávamos aqui no hemisfério sul, na estação verão, né, e chovendo muito, chovendo bastante. Então, era isso, né, que a gente podia falar aí do regime dos rios. E aí, para a gente concluir, vem as bacias hidrográficas, né, compreende o conjunto de terras por onde passam ou por onde correm um rio e seus afluentes. Aí a gente chama isso de bacias hidrográficas, né? No Brasil nós podemos citar algumas bacias hidrográficas, né? São várias, vamos citar aqui pelo menos 4, né? A bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins, todas essas denominações aqui são rios, né? Essas terminações. Bacia do Amazonas, bacia do Tocantins, bacia do São Francisco e bacia do Rio Parnaíba, aqui o nosso rio. Gente, foi bom estar com vocês nesse dia. Fiquem com Deus, corram para o módulo agora para terminar ou concluir as suas atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau.